Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui responder uma pergunta de uma leitora muito querida lá do Endocrinologia para Todos, que é: o que é o pré-diabetes? Bom, gente, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre diabetes no nosso canal, no nosso portal, né? Mas essa é uma pergunta muito interessante porque ela traz junto dela outras dúvidas, não só em relação ao diagnóstico de diabetes. Na verdade, o que a gente chama de pré-diabetes, para poder explicar isso para vocês, é importante falar que isso vai acontecer principalmente no diabetes tipo 2, e ela é uma condição que tá mostrando pra gente que a pessoa ela encontra dentro de uma caminhada, né? Quer dizer, o desenvolvimento do diabetes tipo 2, ele é um desenvolvimento lento, ele é uma condição de saúde que vai se instalando lentamente no corpo. E a gente tem aí uma história que vai acontecer com essa pessoa que tem a predisposição familiar, né, que tem outros fatores de risco como o ganho de peso, como uma alimentação inadequada, um estilo de vida mais sedentário. Existem diversos fatores que vão contribuir para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. E esse desenvolvimento, de uma forma geral, acredita-se que demora em torno de 10 anos para acontecer. Então, entre a pessoa começar a ter aí os fatores que levam ao diabetes até que esse diabetes esteja estabelecido, em média, são 10 anos de evolução. Então é como se fosse uma jornada que vai caminhando em direção ao diabetes. Por que a gente está falando isso? Porque, diferente do diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2, o funcionamento do pâncreas ele vai se deteriorando com o passar do tempo. E no começo da doença, o pâncreas, na verdade, ele está funcionando bastante. A questão é que essa insulina que ele produz não é suficiente para agir no corpo, porque o corpo encontra-se num estado de resistência à insulina, né? Então, esse pâncreas, ele começa primeiro funcionando demais, e aí a pessoa, nesse momento, ela pode ter uma insulina alta, mas com a taxa de açúcar normal no sangue, e ela pode, inclusive, ter sintomas de açúcar baixo, né? De glicemia baixa, ou hipoglicemia. E pode parecer um contrassenso, mas isso já denota que o pâncreas está entrando numa disfunção, né? Um funcionamento inadequado. Então, no começo do processo você pode não ter sintoma nenhum, você pode passar por uma segunda fase onde você tem uma glicose normal às custas de uma insulina alta, quer dizer, esse pâncreas funcionando demais e já entrando em disfunção, até com hipoglicemia, na verdade. Numa terceira fase, esse pâncreas ele já não dá conta de produzir toda a insulina que é necessária para conseguir agir no corpo que está resistente, e ele começa a entrar em falência. É nesse momento que acontece o que a gente chama de pré-diabetes, porque a gente entende que essa é a última etapa antes do desenvolvimento do diabetes propriamente dito. Nessa etapa, a taxa de açúcar, a glicemia, ela começa a subir, apesar de ainda haver a produção de insulina, porém essa insulina não está sendo suficiente. Então, diferente do diabetes tipo 1, onde a produção de insulina de repente para, no diabetes tipo 2 ela começa primeiro a se elevar, até que depois ela começa a cair. E é nesse momento em que a gente tem a fase que a gente chama de pré-diabetes. Nessa fase da doença, a gente tem taxas de açúcar já elevadas, mas não tão altas como acontece no diabetes propriamente dito. E a gente já tem risco de desenvolver complicações da doença, como por exemplo, inclusive, o risco da doença cardiovascular, o risco de ter problema de visão, dos rins, né, dos nervos e tudo mais. Assim, eu vou fazer um vídeo depois específico sobre as complicações do diabetes. E aí, né, o que fazer? Então, como interpretar o seu exame, o que entender o que está acontecendo com o seu corpo? Na verdade, a interpretação do exame ela deve ser feita em conjunto com o seu médico, sempre com o seu médico de confiança. Mas é importante você saber que o diabetes tipo 2 ele tem estágios, ele tem passos até que você desenvolva a doença. E se você consegue descobrir o que está acontecendo com o seu corpo antes do diabetes tipo 2 se instalar, quer dizer, antes do pâncreas entrar num nível de funcionamento crítico que ele não consegue mais nem manter a glicemia normal, acredita-se, e existem diversos estudos científicos falando sobre isso, que você, descobrindo antes, você consegue retardar o surgimento do diabetes. Ou seja, os principais estudos eles falam em relação à mudança do estilo de vida. Então, o que a pessoa que tem pré-diabetes, que é essa última etapa aí do desenvolvimento até que o pâncreas entre em falência, o que essa pessoa precisa saber e o que essa pessoa precisa fazer, né? Primeiro ela precisa saber que ela está entrando numa estrada.
mas que ela pode escolher sair dessa estrada. E como sair dessa estrada? Principalmente cuidando da sua saúde. Então, cuidando do que se come, cuidando da sua alimentação. E aí, nesse ponto, é crucial que você procure sempre se alimentar com alimentos naturais, ou seja, frutas, legumes, verduras, um arroz com feijão, evitar os industrializados, evitar os processados, principalmente evitar açúcares e farinhas, inclusive a carne também, porque a carne em excesso ela vai levar aí a uma predisposição maior do diabetes, tá? E ela precisa também fazer atividade física. A atividade física ela é comprovadamente eficaz em retardar o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Um terceiro fator tem a ver com o emocional. E a gente sabe que emoções e estresse produzem hormônios que fazem subir a taxa de açúcar, né? Então, quando a pessoa tem uma vida muito estressada, muito estressante, isso pode inclusive acelerar o desenvolvimento do diabetes. E o contrário verdadeiro. Então, você fazer medidas para você relaxar, desestressar, tentar ter uma vida mais leve, isso também ajuda que você tende a retardar o desenvolvimento do diabetes. Falar em cura de diabetes, eu acho que é hoje, o conhecimento científico que a gente tem hoje, falar em cura do diabetes, eu acho que pode parecer um pouco sensacionalista, porque a gente não tem como saber quais são as pessoas que vão retardar o desenvolvimento do diabetes a ponto de nunca desenvolver, ou aquelas que vão evoluir, mas vão evoluir de uma forma mais lenta, né? A ciência está estudando cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais conhecendo sobre o diabetes, mas essa venda de cura do diabetes, isso pode ser uma irresponsabilidade, porque cada indivíduo é único e cada um tem uma história e cada um tem um background genético e cada um tem um nível de lesão do pâncreas que é seu. E assim, existe sim a chance de você retardar esse desenvolvimento do diabetes, para fazer ele tão lento de forma que você consiga passar aí uma vida bem tranquila, mas tem pessoas que já estão num nível de lesão do pâncreas que isso não é mais possível. E uma vez que você tem um pâncreas que parou de funcionar, dificilmente ele vai voltar sozinho, só com dieta e exercício. Então isso é uma coisa muito importante para destacar para vocês, que assim, muitas coisas estão sendo descobertas na ciência, muitas coisas estão sendo publicadas pela mídia, mas muitas coisas ainda são promessas que precisam de muito estudo, ainda precisa de muita evidência para a gente dizer que vai acontecer. O meu conselho é, primeiro, tomem cuidado com o que é vendido como milagre nas redes sociais e na mídia. Isso é o mais importante. Segundo, sempre converse com o seu médico de confiança. O seu médico, ele conhece você, ele conhece o seu histórico, ele conhece os seus exames, ele conhece a sua evolução ao longo do tempo e ele vai poder te dizer o que serve para você e o que não serve, né? E terceiro lugar, se cuidar não depende de ter um bom médico ou um mau médico. Se cuidar depende de você. E cuidar do que você come, cuidar de como você se exercita, ou de como você dorme, e se você se estressa demais ou não, isso está nas suas mãos também. Então você também tem o poder de ajudar na sua saúde e de ajudar aí no desenvolvimento ou não de uma doença como diabetes, por exemplo. Tá bom, gente? Bom, eu sei que essa parte final é um tema um pouco polêmico, mas a mensagem que eu quero trazer para vocês é sempre de cautela. Nunca se conformem com uma fonte só de conhecimento. Sempre vão buscar fontes de conhecimento oficiais, como por exemplo o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Mesmo o meu vídeo, não se contentem só com ele. Vão pesquisar outras fontes, vão conversar com o seu médico, vão conversar com outros médicos, com outras pessoas, porque em relação à saúde, a saúde é o nosso bem mais precioso e a gente não pode deixar a nossa saúde nas mãos de qualquer sensacionalismo, certo, gente? Eu espero ter ajudado e respondido essa dúvida, tá bom? Se ficou ainda alguma coisa que não está muito clara, pode deixar perguntas aqui que eu vou respondendo na medida do possível. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui pra mim. E se você acha que esse conteúdo pode beneficiar alguém, não deixa de compartilhar e se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos.
Queria aproveitar para dizer também que lá no nosso portal Endocrinologia para Todos a gente tem um mini curso específico sobre diabetes com vários temas. E se a sua dúvida não está sendo contemplada lá, deixa um comentário que eu vou colocando aí na pauta dos próximos vídeos a serem gravados para que a gente tenha aí um conteúdo bem completo para vocês lá no nosso portal, tá bom? Um beijo bem grande, muito obrigada pela audiência de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!